Bom dia, o meu nome é Pedro Barona e vou dar um curso básico sobre programação em Python, que vai ser apoiada por um conjunto de slides, que vou mostrar agora. Okay. Por isso, o curso destina-se fundamentalmente a alunos que sejam alunos dos mestrados, que tenham uma preparação menos forte em programação e em particular na linguagem Python, mas não exige nenhum conhecimento especial de programação. Por isso, o curso vai ser dado fundamentalmente a partir de uma instalação do Python, que é o Spider, que é distribuído com o Anaconda, e por conseguinte os alunos, para seguirem depois o curso, deverão fazer o download desta plataforma a partir da página que está mostrada, e poderão seguir vários livros de texto, vários livros de texto sobre Python, em particular aqueles que estão aqui apresentados. Bom, o Spider, em particular, é uma interface para desenvolvimento que deve ser configurada, em particular, para ter três painéis. O primeiro painel é o painel que nos diz qual é a diretoria corrente que está a ser utilizada pelo Spider. O segundo painel permite-nos editar programas, é o editor, e o terceiro painel, que é a consola, que nos permite executar comandos e chamar funções e programas. Em particular, a consola pode ser usada como um calculador simples, por exemplo. Podemos perguntar quanto é que são 2 vezes 3 e a resposta é imediata. Ou então podemos atribuir um valor a uma variável, por exemplo, x igual a 2 mais 5. Não acontece nada, mas se nós perguntarmos mais tarde qual é o valor de x, a resposta é dada. Bom, os tipos básicos que são usados em Python são os inteiros, os vírgula flutuante, por isso os decimais, booleanos, que só podem tomar o valor verdadeiro ou falso, e caracteres. Estes elementos depois podem ser usados em estruturas de dados mais complexas, por exemplo, como listas ou strings. Um programa em Python, como em qualquer linguagem, é uma sequência de instruções, e a instrução mais básica é a atribuição. Essa atribuição tem esta forma, em que do lado esquerdo aparece uma variável, que vai ser atribuído um valor, e do lado direito uma expressão que é avaliada e cujo valor é atribuído à variável indicada. A partida, as expressões podem ser obtidas por operadores pré-definidos, usando os normais parentes e precedências entre parentes e entre operadores. Por exemplo, uma coisa deste género, a variável x é atribuído o atual valor da variável y, na qual se soma 2 e multiplica-se por 4. As expressões também podem usar funções, além das variáveis. Ou funções que estejam pré-definidas, como por exemplo raiz quadrada, ou uma função que eu criei chamada xpto. Muitas das funções não estão definidas, não estão pré-definidas explicitamente no Python e estão pré-definidas em bibliotecas. Okay? A biblioteca mais usada eventualmente será a biblioteca MAT, que implementa um grande número de funções matemáticas usuais. Para usar essas funções, elas devem ser importadas, as bibliotecas devem ser importadas. Por exemplo, com esta instrução, import mat, em que mat é o nome da biblioteca. Eventualmente podemos lhe atribuir um nome mais curto, por exemplo, m, e por conseguinte, a partir desta altura, nós podemos chamar a função m ponto, ou seja, a função dentro da biblioteca mat, em particular a raiz quadrada de 25, e obter o valor de 5. Essas funções que existem nas bibliotecas, além de poder consultar toda a bibliografia, são acessíveis diretamente na consola, se nós usarmos o comando dir. Okay? O comando dir diz-nos, por exemplo, que neste caso a biblioteca matemática tem uma função chamada doc, uma função chamada file, por isso algumas funções que não nos interessam tudo, muito, mas depois tem as funções normais aritméticas, o arco cosseno hiperbólico, arco cosseno, enfim, todas elas até a função de trunco, que são as funções normais matemáticas. Outras bibliotecas que são utilizadas, que não vou usar, mas que são utilizadas, são o NumPy, que permite fazer
manipulações algébricas de uma maneira mais linear, e o SciencePy, que permite fazer cálculos científicos como integração, otimização e eigenvalues. Se quiserem saber mais sobre a biblioteca, quais são as bibliotecas, tem aqui este link que podem ver que bibliotecas é que existem no Python, enfim, entre outros links semelhantes. Funções. Bom, como eu vos disse, as expressões podem utilizar funções, e as funções ou são pré-definidas ou somos nós que as definimos. Se não quisermos definir uma função, tem várias componentes. A primeira parte é a sua assinatura. Começam por def, o nome da função, e damos os parênteses. A seguir à definição da função, à formalização, há um bloco de comentários, que é a documentação da função. Finalmente, segue-se o corpo da função propriamente dita, e normalmente no fim uma instrução return, que pode não existir, mas que tipicamente retorna o valor da função para os parâmetros que são dados. Como eu vos disse, a documentação da função é opcional, no entanto é muito útil porque depois é usado com o comando help do Python. Ou seja, se nós temos uma função com esta documentação, quando nós perguntamos o help da função, o que nos aparece é a documentação e a explicação do que é que a função faz, enfim, de acordo com o que é dito. Os parâmetros são parâmetros de entrada, normais numa função, são separados por vírgulas. Se não houver parâmetros, mantém-se o parênteses abrir e fechar, mas a função deixa de ser uma função propriamente dita, passa a ser uma constante. E o bloco de instruções tem um conjunto de instruções que deve ser indentada e comentada, como iremos ver. Finalmente, como eu vos disse, depois do bloco de instruções, o resultado da função, eventualmente calculado durante o bloco de instruções, é retornado pela instrução return. Okay? Eventualmente pode não haver também esta instrução, por exemplo, num print, uma função print não retorna nenhum valor, simplesmente tem um side effect de mostrar um valor no terminal. Por exemplo, suponhamos que nós definimos a função soma, okay? A função soma é muito simples, soma dois valores, precisamos dos valores A e B como parâmetros, definimos a documentação, em particular dizemos que esta função retorna a soma de A com B. A única instrução que nós temos que colocar é C igual a mais B, ou seja, vamos atribuir o valor à variável C, a soma das variáveis dos parâmetros A e B, e no fim retornamos esse valor de C. Okay? Esta função introduz uma variável C, que só é visível dentro da função, não é visível fora, por quem chama a função. Esta indentação, que neste caso é muito simples, são todos indentados dentro do bloco da definição da função, é obrigatória. Enfim, depois iremos ver exemplos em que, se isto não acontecer, a situação pode ser mais... Enfim, há erros de sintaxe e eventualmente pode não haver um erro propriamente dito, mas a função depois acaba por não fazer aquilo que a gente quer. Funções. Uma vez criada uma função, ou definida uma função, esta função deve criar um fecheiro e esse fecheiro deve estar numa diretoria para que o Python a consiga ver. Okay? Em particular, no Anaconda e no Spider, há uma diretoria corrente. Okay? A diretoria corrente é aquela onde o Spider vai tentar descobrir as funções que forem definidas. A diretoria está explicitada aqui e eventualmente pode ser controlada pelas setas para subir e descer a diretoria ou para criar subdiretorias. Os ficheiros vão ser editados no editor, ok? E uma vez editados, devem ser guardados nesta diretoria ou na diretoria de comando e eventualmente serem depois verificados o seu funcionamento. Ok, uma vez definida a função e a função colocada na diretoria corrente, é necessário carregar a função para o Spider, para que o Spider a veja e que a considere, e por conseguinte isso pode ser feito com um comando run file, com o nome do ficheiro, ou simplesmente clicando no ícone do triângulozinho, ou seja, no caso do Spider, ou seja,
este ícone aqui, se nós clicarmos aqui, a função que está a ser definida aqui é automaticamente carregada. A função soma está a ser carregada e a partir com este exemplo, e a partir da altura em que ela é carregada, já se pode chamar. Okay? Soma de 3 com 4 está certo. Ok, por isso já vimos exatamente isto, ou seja, carregamos a função foi carregada, executamos a função dá um resultado. Bom, antes de continuarmos, eu vou apresentar um conjunto de exercícios que não vou resolver, mas que vocês deverão resolver depois à medida que vão seguindo, digamos, este curso introdutório. Em particular, criar uma função, ok, que seja a função logística. Vocês conhecem provavelmente a matemática, a função f de x tem esta forma, ok, em que E é a exponencial, k, x0 e L são parâmetros e o x é, digamos, o argumento. Bom, deixo isso para resolver. Esta função e outras que vão seguir, ou este exercício e outros que vão seguir, vou apresentar depois resultados, ou fecheiros com esses resultados, que serão anexos a este curso. A mesma coisa com a função gaussiana, ok? A função gaussiana, a famosa, o sin, que tem esta forma, mais uma vez tem parâmetros, como o sigma e o μ, por isso o desvio padrão e a média, e também a constante π. E a função gaussiana para cada valor de x, com estes parâmetros, ela toma esse valor. Por isso deixo isto como exercícios. Bom, uma vez feitos esses exercícios, ou em qualquer altura vocês fazem, vamos arranjar agora todos estes exercícios. Reparem, não tem nenhuma estrutura de dados complicada, são variáveis simples, parâmetros simples, mas vamos ver agora situações em que existem estruturas de dados um pouco mais complexas. A primeira estrutura é a lista, okay? E essa lista simplesmente corresponde a uma sequência de valores. Okay? Essas listas são criadas, a maneira mais simples de criar é dizer o seu valor por enumeração, ou seja, mostrar, digamos, todos os exemplos. Por exemplo, eu posso dizer que a lista L é constituída pela sequência de números 1, 2, 3, 4. Ou que a lista L é constituída pela sequência, agora já não são números, são argumentos. O primeiro é um número de facto, o segundo é um caractere e o terceiro é uma lista, ou seja, uma lista pode conter outras listas. Ou então, uma outra lista, que é constituída por 3 caracteres, embora normalmente sequências de caracteres têm uma sintaxe própria, que é a sintaxe de strings, que é representada desta forma, com abrir parênteses e pôr a lista de caracteres seguidos. Muitas vezes, uma lista, antes de ser usada, deve ser inicializada, nomeadamente se nós sabemos o número de elementos que essa lista tem. Essa inicialização pode ser feita pela instrução de repetição, que tem a sintaxe de vezes, ok? Que não corresponde propriamente a uma multiplicação, mas simplesmente a uma duplicação 5 vezes desta lista 0, ou seja, do elemento 0 na lista. Ou seja, a lista L, que é constituída pelo elemento 0 5 vezes, é simplesmente uma lista de 5 zeros. Ou, se nós tivermos o dado, a constante NaN, se não está definida 3 vezes, criamos uma lista com 3 NaN, por conseguinte, é apenas um placeholder onde nós eventualmente iremos colocar valores calculados de outra forma. Esta lista, como eu vos disse, a lista, tecnicamente, é um objeto que é mudável. Isto quer dizer que os valores que nós temos na lista, o próprio comprimento da lista, podem ser mudados ao longo das computações. Okay? Por isso não são valores fixos, por exemplo, neste caso uma lista com 3 nanos não serviria para nada. O que acontece é que isto é apenas um placeholder, onde nós vamos colocar os valores que nos interessarem à medida que vão sendo calculados. Alguns métodos para manipular as listas são os seguintes. Primeiro, há vários, ok? E podem ser vistos através, antes de os ver, pelo comando de diretoria, tal como fizemos há pouco, para as bibliotecas. Por exemplo, se nós criamos uma lista deste tipo, e se nós quisermos quais são os comandos que estão disponíveis para esta lista L, aparece uma sequência de
métodos ou funções que podem ser atribuídas a estas listas, como por exemplo add, enfim, várias delas. O length, que é interessante, que é o comprimento da lista, mas depois existem outras como é que nós podemos acrescentar qualquer coisa a esta lista, como é que nós podemos copiar a lista, aumentar a lista, etc. Ou retirar elementos de uma lista, inverter uma lista, ordenar a lista. Tudo isto são comandos que podem ser feitos com listas, uma vez definidas essas listas. Bem, vamos ver alguns exemplos mais concretos. Por exemplo, se nós criarmos esta lista 1, 2, 3, 4 e outra lista M, 6, 8, 7, 8, reparem que tem aqui um elemento repetido, nós podemos acrescentar um elemento a uma lista, L append, e acrescenta um elemento, neste caso o elemento 5, ao fim da lista. E, por conseguinte, a partir desta altura, a lista L passa a ter o valor 1, 2, 3, 4, 5. Podemos estender uma lista, não com um elemento, mas com outra lista. Isto quer dizer que a todos os elementos da lista L vão suceder-se todos os elementos da lista L. Por conseguinte, se o L valia 1, 2, 3, 4, 5 nesta altura, e se o M vale 6, 8, 7, 8, a lista L passa a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8. Podemos também remover elementos de uma lista, mas a remoção de um elemento corresponde a remover a primeira ocorrência desse elemento. E por conseguinte, como existem dois 8, o remove do 8 vai eliminar o primeiro 8. Listas não são conjuntos, por conseguinte, é uma lista, todos os elementos de uma lista está associado a um índice ou uma posição. E por conseguinte nós podemos aceder a esses elementos através dessa posição ou desse índice. Os índices, por definição, começam sempre no valor 0, ou seja, o primeiro elemento de uma lista é sempre o elemento de índice 0. Quer dizer que se uma lista tiver um comprimento n, o último elemento será o elemento n-1. Esta será a forma normal de aceder a uma lista, de 0 até n-1, ou seja, começando da esquerda para a direita, mas também podemos aceder à lista da direita para a esquerda, começando pelo último, que será o -1, o -2 será o penúltimo, o -3 será o antepenúltimo e o -n, se fizerem as contas, será o primeiro. O comprimento da lista, por isso, se nós quisermos saber qual é o último elemento, podemos dizer que queremos o elemento n-1, e nesse caso temos que saber qual é o comprimento da lista. O comprimento dessa lista é obtido com o método len, que tem uma sintaxe, enfim, tem uma sintaxe própria, que era aquela com underscores, mas que é mais simples usando a função len. Okay? A função len de L dá o comprimento da lista, que é usada, tanto que é, digamos, uma função que no fundo implementa este método. O segundo elemento, o elemento índice 2, como eu vos disse, as listas começam com 0, por isso o elemento índice 2 será o elemento índice 0, índice 1, índice 2, por isso o elemento índice 2 é 3. O elemento 3 é contar do fim, okay? Este será o último, o -1, penúltimo -2, o antepenúltimo -3, e por isso o antepenúltimo neste caso será 2. Okay? Por isso, esta, digamos, é a forma, umas vezes é mais útil usar os índices, digamos, positivos, outras vezes os índices negativos. Em particular, os índices negativos, temos que saber qual é o comprimento de uma lista. Se quisermos saber o último, basta dizer L-1, independentemente do comprimento da lista. Nestes exemplos, nós acedemos a um elemento apenas, ou segundo, ou a segunda contada por princípio, ou o segundo, ou o 2, o índice 2 ou o índice -3, mas podemos obter vários elementos, por isso, fatias da lista, com esta notação start, end e step. Ou seja, podemos dizer que queremos todos os elementos que começarem neste índice, até inclusive, acabarem neste exclusive e eventualmente saltarem de step em step. Alguns exemplos podem esclarecer isto. Por exemplo, se esta for a lista L, o que nós queremos com esta enfim, projeção é obter os elementos da lista L que começam no índice 2, 0, 1, 2, por isso começam aqui, vão até o índice 5 exclusiva, por isso este é o 2, 3, 4, 5, este já não conta,
por isso será 2 até 5, ou seja, vai obter uma sublista que será 3, 4 e 5. Ou então, neste caso, 0, 5, 2, em que o 0 conta, por isso será o primeiro, o 5 é como o anterior, vai até aqui, por isso o 0, 1, 2, 3, 4, 5, este já não conta, por isso vai até este valor 5, mas salta de 2 em 2. Ou seja, vamos começar com 1, depois saltamos 3, depois saltamos o 5 e já não consideramos mais. Ou podemos fazer uma coisa mista, quer dizer assim, eu vou começar no último, que será este conta, vou até o número 3, que já não conta, 0, 1, 2, 3, por isso 4 não conta, só tem estes dois, e vou andar ao contrário, vou andar de passo menos 1, ou seja, vou ter primeiro o 6 e depois o 5. Okay? Isto pode fazer confusão no princípio, mas se habituarem, isto é bastante útil para fazer instruções e para fazer acessos a elementos da lista ou partes das listas de uma forma bastante sucinta. Por isso, como tínhamos dito, as listas são objetos que podem ser mudados, okay? São mudáveis, e por conseguinte as listas podem ser encolhidas, ou podem ser alargadas, ou podem ter elementos alterados. Okay? Alguns exemplos, neste caso o 3, neste caso eu não quero aceder ao valor 3, ou ao índice 3, mas quero que o valor do índice 3 vá mudar para 9, ou seja, se a lista vale 1, 2, 3, 4, 5, o índice 3 é 0, 1, 2, 3 é 4, e este 4 vai mudar para 9. Ok? Que é o que vai acontecer aqui. Ok. Além das listas, temos outras estruturas que são parecidas com listas. Em particular, tuplos, que são basicamente a mesma coisa que listas, com a diferença que não são anunciados, não são expressos com parentes retos, são expressos com parentes curvos, e a parte que é importante é que eles não são mudáveis, ou seja, uma vez criado um tuplo, ele já não se pode mudar, não podem acrescentá-lo, nem alterá-lo, nem mais. Por isso, funcionam bem como uma espécie de constantes que podem ser mudadas, que podem ser passadas entre várias funções, entre várias partes do código, com a garantia que não vão ser alterados. Por exemplo, se for usar agora um tuplo, não uma lista de tuplo com os mesmos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso aceder ao elemento de índice 1, 0, 1, que será 2, mas se eu quiser alterar esse elemento para o valor de 9, a resposta é que existe um erro, que um tuplo não pode ser atribuído, ou valores de tuplo não podem ser atribuídos valores diferentes daqueles que já lá estão. Mais uma vez, se quisermos saber o que é que podemos fazer com tuplos, podemos usar o comando dir, o dir-t listaria todos os objetos, ou todos os métodos que são aplicáveis a um tuplo. Conjuntos. Conjuntos também são semelhantes a listas, mas têm algumas diferenças, nomeadamente, não há índices, neste caso, por isso os conjuntos são elementos desordenados, não? E não podem ter repetições, por isso existem outras estruturas de dados, como os supersets, mas neste caso o que nós estamos a falar é com conjuntos, digamos, com o significado matemático e, por conseguinte, não há repetições. Por isso, eu, por exemplo, posso querer definir um conjunto por enumeração, mas se aparecerem, ou se der valores repetidos, o comando, o conjunto é convertido, digamos, na sua representação interna, elimina as repetições. Okay? Por outro lado, se eu quiser aceder ao primeiro, ao índice 1 de um conjunto não tem índice e, por conseguinte, existe uma mensagem de erro a dizer que conjuntos ou elementos dos conjuntos não podem ser acedidos através de índices. Mais uma vez, conjuntos têm um conjunto de métodos disponíveis para aceder, para alterar esses conjuntos. Os conjuntos são mudáveis, por isso eu posso mudar conjuntos, posso acrescentar, eliminar e alterar valores de conjuntos, como iremos ver. Okay? Em particular, nós não vamos usar estes conjuntos para uma estrutura de dados especial, que são dicionários, em que os dicionários são conjuntos, em que cada elemento do conjunto é um par atributo valor, ou chave valor, mas isso será mais tarde. Bom, além de listas, conjuntos e tuplos, nós podemos usar também
estruturas de dados mais complexas, que vocês conhecem, em particular as matrizes, em que uma matriz não é mais do que, sem ser nas bibliotecas como a NumPy, que têm implementações mais eficientes. No caso do Python simples, nós podemos construir uma matriz a partir de uma lista de listas. Okay? Ou seja, esta matriz M é uma lista em que os seus elementos são duas listas. Por conseguinte, isto corresponde a uma matriz que tem duas linhas e cada linha tem 4 colunas. Okay? Obviamente, isto se o utilizador quiser construir uma matriz, tem que ter a garantia, ou tem que ter a certeza que está a dar todas as linhas com o mesmo número de elementos. Senão, isto deixa de ser uma matriz. Bom, isso é a responsabilidade do utilizador. O Python aceita listas de listas, que quer que seja o número de elementos das listas, mas para que nós possamos trabalhar com matrizes, temos que garantir que as listas são todas têm todos o mesmo valor. E podemos alargar este exemplo para matrizes tridimensionais, que seriam listas de listas de listas. Não vamos fazer isso, mas deixo isso para pensarem no assunto. Bom, o que nos interessa numa matriz, tal como num vetor, interessa-nos saber o comprimento, na matriz interessa-nos saber o número de linhas e o número de colunas. O número de linhas, basicamente, é o número de elementos da matriz, por isso basta dar o comprimento do M e dar a resposta. Se eu quiser saber o número de colunas, basta ir a um dos elementos e perguntar quantos elementos é que tem este elemento da matriz e, por conseguinte, eu vou perguntar os elementos, é o 0 e o 1, tem índices normais, por isso normalmente será o 0. Eu posso perguntar qual é o comprimento do primeiro elemento da matriz, ou seja, da primeira linha, e o comprimento da primeira linha dá-nos o número de colunas. Podemos também aceder a elementos de uma matriz, tendo que dar qual é o número da linha, qual é o número da coluna. O número da linha é 1, quer dizer que isto é 0,1, é esta linha. O número da coluna é o 2, quer dizer que é o 0,1,2 e, por conseguinte, será o 6, que é selecionado. Como eu vos disse, estas matrizes, tudo que vocês quiserem fazer sobre matrizes podem fazer diretamente no Python. Dá um bocado de trabalho, eventualmente, imaginem fazer inversões de matrizes e coisas desse género. Existe uma biblioteca especializada, que é o NumPy, que permite fazer, digamos, essas operações algébricas de uma maneira mais eficiente e direta. Por isso já demos estruturas de dados básicas, dissemos que um programa é um conjunto de instruções e, por conseguinte, agora vamos encadear as instruções da forma, digamos, normal das linguagens de programação. E por isso, a primeira além da sequência de instruções, a primeira instrução que nos interessa é a instrução de execução condicional. Ou seja, nós queremos que certas instruções sejam executadas apenas se certas condições se verificarem. A sintaxe, e agora aqui é importante a indentação, a sintaxe é a seguinte. If, palavra-chave, condição, esta condição é avaliada para verificar o que é que se vem a seguir, 2 pontos, e agora um bloco de instruções indentado. Indentado normalmente é com um tab ou com um número fixo de caracteres brancos. Bom, se esta condição se verificar, este conjunto de instruções é executado. Se não, e podemos usar isto, se não, podemos testar outra condição alternativa com este elif, e por conseguinte, este segundo bloco de instruções só é verificado se a primeira não for verificada, se a primeira condição não for verificada e se a segunda condição for verificada. Bom, podemos fazer isto um conjunto de vezes e, no fim, se nenhuma das condições que nós aqui apresentamos for verificada, nessa altura podemos ainda usar uma última expressão, else, falta aqui 2 pontos, com as instruções que são executadas apenas se nenhuma das condições se verificar. Todas estas são condicionais, por isso o if básico será apenas até aqui. Ou seja, se uma condição se verificar, há um conjunto de instruções que se executa, se não, segue em frente. Aqui há antes de darmos exemplos, vamos analisar o que são as condições, o que se pode fazer como condições, e condições em Python, como em outras linguagens, são expressões booleanas. São expressões que devem avaliar ou a verdade ou a falso. Se for verdadeira, a condição verifica, se for falsa, a condição não se verifica. As condições simples são obtidas por operadores relacionais,
aplicados para expressões numéricas, como nós conhecemos. Por exemplo, se o A for igual a menos 3, podemos perguntar se o A for maior que 0, então o C toma o valor de A, se não, o C toma o valor de menos A. O que é que isto faz? Bom, se o A for maior que 0, o C é igual ao A, se não, o C é igual a menos A, basicamente o que este conjunto de instruções o que faz é determinar, é atribuir a C o valor absoluto de A. Ou seja, neste caso A é igual a menos 3, por isso o valor absoluto de A será 3. Okay? Condições podem ser mais complexas do que apenas uma comparação simples. Okay? E essas comparações mais complexas são obtidas através dos operadores e, ou e não. Convenientemente parentecisado. Okay? O i tem prioridade em relação ao ou e o not é o que tem maior prioridade. Por exemplo, se o L for igual a 1, 2, 3, 4, nós perguntamos se o comprimento do L for maior que 6 e se o L6 for maior que 0, então qualquer coisa. Vamos dizer que o C é igual ao L de 6. Bom, se não, dizemos que é menos 1. Neste caso, o que é que isto vai, o que é que esta instrução faz? Bom, a primeira instrução vai verificar se esta condição se verifica. Bom, aqui é importante que sempre que nós acedemos a um elemento de uma lista, temos que verificar se esse elemento existe. Okay? Em particular, não existe nenhum elemento L6, okay? Porque a lista só tem elementos 0, 1, 2 e 3, e por isso por isso que neste caso não existe nenhum elemento L6, por isso o comprimento não é maior que 6, neste caso o resultado será C igual a menos 1. Ok? Isto está engatado. O C seria menos 1. Ok? Bom, de qualquer forma, o que é importante que eu vos queria mostrar é que há aqui um I entre duas expressões. Uma conjunção de duas condições é verdadeira se as duas condições forem verdadeiras. Mas há aqui um pormenor importante, que é a forma como o Python avalia estas conjunções, que faz o chamado curto-circuito. O que é fazer o curto-circuito? Para que uma conjunção seja verdadeira, é preciso que ambas sejam verdadeiras. Se a primeira for falsa, ele já não chega a avaliar a segunda. Isto é importante, porque se o comprimento não for maior que 6, ou maior ou igual a 6, ele não vai avaliar nunca esta expressão, porque esta expressão daria um erro. Ele não conseguia aceder ao elemento de índice 6, se o elemento de índice 6 não existir. E, por conseguinte, é importante ter atenção à ordem pela qual Python vai avaliar as condições e, em particular, garantir que elas são convenientemente arrumadas. Ao contrário da lógica, da lógica pura, a conjunção não é completamente simétrica ou comutativa. Na realidade, operacionalmente, certas instruções ou certas condições devem ser testadas antes de outras. Okay? Bom, dou aqui um exemplo da aplicação do if, que é o clássico, em que vamos tentar definir uma função que nos dá as duas, no fundo, as raízes de uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau que é definida pelos parâmetros A, B e C, e por conseguinte, se alguém usar alguma vez esta função e se não souber o que é que isto quer dizer, nós devemos definir o que é que ela faz e neste caso a função retorna, o bloco de documentação diz-nos que a função retorna as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Bom, como é que se obtém as soluções? Enfim, isto é clássico. O d é igual a b ao quadrado menos 4ac, o discriminante. Se o d for menor que 0, não há soluções reais, por isso a função, não está aqui dito, mas a função retorna as raízes reais, não as raízes imaginárias. Por isso, neste caso, se o d for menor que 0, retorna a lista vazia, não há soluções. Se o d for igual a 0, a solução é menos b sobre 2a. Se não, ou seja, neste caso, se o discriminante for 0, existem duas soluções iguais. Se não, temos que criar duas soluções, menos b mais raiz quadrada do discriminante sobre 2a e menos b menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2a, que vocês conhecem.
O que é que devemos salientar aqui? Primeiro, que a raiz quadrada não é uma função nativa, digamos, ou pré-definida do Python, tem que ser chamada através da biblioteca de matemática, que nós anteriormente importámos math as m, por isso podemos definir este prefixo. E depois, por uma questão de visibilidade, nós, quando quisermos escrever uma linha e a linha for muito comprida, nós podemos pôr esta barra para dizer que a instrução continua na linha seguinte. Outra coisa, aqui existem, a função diz que tinha uma instrução de return, neste caso ele tem 3 instruções de return, porque uma vez executada uma instrução de return, a função termina imediatamente a execução, ou seja, não é preciso verificar o que é que se passa a seguir. Okay? Bom, ok, vamos em frente. Uma função como esta, sempre que nós definamos uma função, temos de ter o cuidado de a avaliar isoladamente, ou seja, antes de executar ou antes de incorporar num programa mais complicado, temos que ter a certeza que esta função está correta. Em particular, quando a função é definida com vários caminhos possíveis, vários blocos possíveis, temos que garantir que damos parâmetros de entrada de forma a que as várias alternativas sejam testadas e os resultados avaliados se estão corretos ou não. Isto é mais ou menos intuitivo, mas é preciso ter algum cuidado em relação a isto. Em particular, com 1, 0 e 4, nós conseguimos provar que x ao quadrado igual a menos 4, x ao quadrado mais 4 igual a 0, não tem soluções. X ao quadrado igual a 4 tem 2 soluções, mais e menos 2. 1 ao quadrado mais 1 menos 6 tem outras soluções, podemos testar várias, podemos verificar que elas estão corretas. Por isso, estes testes que nós devemos fazer antes de usar a função noutras funções, são muito importantes, porque se nós temos uma função construída a partir de outras funções, se nós não testarmos as funções mais básicas, a função mais complicada falhar, nós não sabemos se o problema é na definição da função mais complicada ou se é na definição das funções mais simples. Isto é mais ou menos senso comum, mas é preciso ter atenção a esta metodologia de programação para não haver surpresas. Bom, vou-vos deixar aqui alguns exercícios com ifs, em particular saber que tipo de triângulo qual é o tipo de triângulo, dados 3 lados, que tipo de triângulo é que eles representam. Por isso a ideia é definir a função triângulo, ABC, e as respostas devem ser 3, se os 3 lados forem iguais, por isso A, B e C forem iguais, 2, se 2 lados forem iguais e o terceiro diferente, 1, se for um triângulo escaleno, por isso todos diferentes, e 0, se não for um triângulo. Por exemplo, é o que acontece se eu der 1, 2, 7, 1, 2, 7 não podem criar um triângulo porque não respeitam a chamada desigualdade triangular, ou seja, a soma de dois números não pode ser, um elemento não pode ser maior que a soma dos outros dois. 1, 2, 7 é impossível porque 7 é maior que 1 e 2 e por isso, uma vez criado um lado com 7 centímetros, digamos, os outros lados de 1 e 2 não se juntavam. Bom, este é um exemplo que eu vos deixo para resolver. E este é um exemplo, digamos, com instruções condicionais. Você tem que testar as várias condições, se o A é maior que o B é maior que o C, se são iguais, etc. Por isso, tudo isto se faz com ifs. Programas mais interessantes exigem repetições de instruções. Por isso é que os computadores são bons, é que repetem os cálculos muitas vezes, para nós feitos à mão é bastante complicado. Bom, a maior instrução mais simples para fazer cálculos repetidos é a instrução for. Okay? A instrução for o que faz tem esta sintaxe, atribui valores à variável numa sequência e para cada valor que a variável toma, executa a instrução que vem a seguir. Mais uma vez, indentada. Bom, basicamente é isto que faz. Okay? Vamos ver aqui o que é que são as sequências. Okay?
Sequências podem ser aquelas que nós já vimos, pode ser uma lista. A variável vai tomar todos os valores que existem na lista, ou nos tuplos, ou nos conjuntos. Tudo isto que fizemos. E, por conseguinte, mas além disso, também podemos definir como ranges, como valores, como limites dos índices, em particular para listas e tuplos. Okay? Para conjuntos, os ranges não são úteis. Os ranges são definidos semelhantemente às fatias das listas, em que nós, para um range, definimos qual é o seu valor inicial, qual é o seu valor final e qual é o conjunto. Em que alguns destes são argumentos, são opcionais. Em particular, se apenas tiver 2 argumentos, é porque estou a definir o start, o princípio e o fim, e assumo que o step é 1, ou seja, uns a seguir aos outros. Se eu der apenas um argumento, estou a dizer que é o final, em que parte do princípio começa no primeiro, que é o 0, e vai até o valor final. Alguns exemplos. Como é que eu obtenho a soma dos elementos de uma lista? A primeira é dizer assim, ok, esta é uma técnica clássica, por isso vamos definir esta função, SumList, a versão 1, é dada uma lista, documentação, a função calcula a soma dos elementos da lista, e agora o que nós temos que fazer é simplesmente, em vez de fazer a soma com n parcelas, vamos fazer n somas de 2 parcelas. Por isso começamos com o valor inicial da soma ser igual a 0, e agora para cada um dos elementos da lista vamos somar o valor que já está acumulado. Por conseguinte, para cada valor na lista, a soma vai transformar na soma anterior mais o elemento do valor, mais o valor que está na lista. Por isso, no final, quando todos os elementos da lista forem varridos, forem considerados, esta variável S vale o valor da soma de todos os elementos da lista. Okay? E por conseguinte, no fim, retornamos o S. Bom, aqui é importante a questão da indentação, porque este return, por exemplo, já não aparece dentro do bloco do for. Se este return aparecesse indentado, ele fazia isto uma vez e imediatamente retornava o valor e não fazia isto n vezes. Okay? Por conseguinte, é importante aqui a indentação, terem cuidado com a indentação, garantir, por exemplo, que isto é o clássico, que os returns ou que a continuação de um for não aparece dentro do bloco do for. Bom, se a lista não tiver elementos, pode estar uma lista vazia, é bom testar sempre essas situações. Se a lista não tiver elementos, este for nunca é executado. Okay? Para todo o conjunto, para todo o valor de uma lista vazia, não há nenhum valor, por isso o S é 0 e acabou. E por conseguinte, a soma de uma lista vazia, enfim, se quiser, em rigor não devia estar definida, mas neste caso, com esta função, retorna o valor 0. Podemos fazer uma condição mais especial, por exemplo. Podemos pôr aqui a primeira condição, se o V, se o comprimento da lista fosse 0, então retornava um valor não definido, que tínhamos visto anteriormente. Bom, esta é, digamos, a versão em que vou ver os elementos 1 a 1, mas também posso ter uma versão, que às vezes é a única que é possível, em que em vez de iterar os elementos 1 a 1, vou aos índices da lista e vou somar os elementos que estão nesse índice. Então, o seguinte, nesse caso, o que eu terei que fazer é dizer que o resto é semelhante, o S é igual a 0, mas aqui vou dizer que se o I estiver no range do comprimento da lista, ou seja, se a lista tiver 3 elementos, okay, o length de L é 3, e como isto só aparece um único valor, isto quer dizer que considero os elementos 0, 1 e 2. O 3 não conta. E por conseguinte vou somar o L0, o L1 e o L2. E por conseguinte, no fundo, faço a soma à mesma, a soma de todos os elementos da lista. Isto é um clássico que podem se habituar. Muitas vezes é isto que temos que fazer, temos que ir aos índices, porque, por exemplo, se quisermos considerar 2 elementos em cada instrução do bloco, temos que fazer qualquer coisa com os índices e não propriamente com os valores dos elementos. Deixarei isso mais para a frente. No fim, como anteriormente, retornamos o valor da soma, mais uma vez, tendo o cuidado de garantir que a instrução não fica dentro do bloco do for. Se a instrução return ficasse dentro do bloco do for, era executada logo à primeira e a função terminava antes de fazer o varrimento de todos os elementos da lista.
Bom, aqui, isto é uma nota. Outras listas. Esta noção do for é usada numa maneira mais compacta de definir listas, que é chamada listas por compreensão. Eu vou dar apenas alguns exemplos. Em vez de criar uma lista em que eu vou dizer, ok, vamos variar o A for A in range, por isso o A toma os valores 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, não vai até o 4. Eu agora podia dizer, ok, o 0 crio, depois acrescento o 1, acrescento o 2, acrescento o 3. Se eu, na realidade, quiser os quadrados desses elementos, a lista dos primeiros 3, dos primeiros 4 quadrados, eu teria, a maneira mais simples de dizer isso, com uma instrução só, é dizer que a lista corresponde aos quadrados para cada, o valor ao quadrado de cada A correspondente a 0, 1, 2 e 3. Ou seja, o L acaba por ter os valores 0, 1, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Podia fazer isto com um for, com uma instrução for, em que dizia for A in range, eu dizia que o L era L ponto append ao quadrado. Okay? Mas esta forma é mais simples. Ou então, isto devia estar vermelho, isto é para a conversa. Está aqui a encontrar. Poder definir quais são as raízes quadradas para o I em 0, 1, 4, 9, 16, por isso, para cada um destes valores, para cada I, eu dou a raiz quadrada do I, vou criar um valor, e por conseguinte o M vai ser 0, 1, 2, 3, 4, são as raízes quadradas, estes números. Eu posso criar uma lista já agora a partir de um range, em que faço aquilo que estava à espera. Se o range é de 0 até 5, 5 não conta, a lista correspondente ao range é 0, 1, 2, 3, 4, que foi o que eu fiz, se lembram, que nós usámos no exemplo anterior, que tínhamos aqui o range lento. Esta instrução, no fundo, cria, digamos, uma lista. Aliás, é o contrário, mas tem o mesmo efeito, ou seja, criar uma lista com todos os elementos, isto, falta aqui um parênteses, com todos os elementos do range 0, 1, 2, 3 e 4, neste caso. Bom, vou-vos deixar aqui alguns exercícios com o for, nomeadamente especificar uma função que retorna os números de Fibonacci, em que vocês conhecem, penso que conhecem esta série, por isso o primeiro elemento é 1, o segundo elemento é 1 e os elementos seguintes são sempre obtidos a partir da soma dos anteriores. Okay? Por isso o primeiro é 1, o segundo é 1, o terceiro é 1 mais 1 dá 2, o quarto é 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, etc. Por isso a ideia é criar uma função que tem esta assinatura, por isso vamos chamar Fibo, damos o lado n, damos o número n, queremos saber qual é o elemento, e a resposta deverá ser, por exemplo, com n igual a 1, neste caso, enfim, sobre a definição, o n é o enésimo, não é o índice, e por conseguinte o primeiro é 1, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, se nós perguntarmos qual é o sexto, ele deve nos dar o valor 8. Okay. Outro exercício, especificar uma função que obtenha a soma das potências P dos primeiros n inteiros. Okay? Por conseguinte, a função deve ser a função, a potência n dos primeiros p inteiros e, por conseguinte, por exemplo, deverá definir isto. Okay? 1 elevado a p mais 2 elevado a p mais n elevado a p. Okay? Outro exercício. Qual é o produto escalar de dois arrays, dois vetores, okay? Que admitem ter o mesmo valor, em que já sabem que o produto escalar é obtido pelo produto dos elementos correspondentes. Okay? Por isso são dois vetores, vamos partir do princípio que têm o mesmo número de elementos, ou listas, e por conseguinte, se nós multiplicarmos esta lista por esta, o valor deve ser 1 vezes 8, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 6, mais 4 vezes 5. Okay? Outro exercício para fazer, criando, digamos, a função produto escalar, que aliás existe já, é o produto interno, exato, é o produto interno que existe, digamos, em algumas bibliotecas já, mas isto fica como exercício. O último exercício, penso eu, com o for, este é mais complicado, transpor uma matriz. Okay? Isto já começa a ser um bocado complicado, em termos, é mais prático usar as bibliotecas para matrizes, mas basicamente o que nós temos que fazer é trocar as linhas com os colunas.
ok? Por isso, se nós dermos a função com estas linhas, 1, 2, 3, 4, primeira linha, 5, 6, 7, 8, segunda linha, por isso, em vez de ter 2 linhas e 4 colunas, vamos passar a ter 4 linhas e 2 colunas, em que deve ser a primeira linha 1, 5, os primeiros elementos das 2 linhas, 1 e 5, os segundos elementos das 2 linhas, 2 e 6, e por aí adiante. Okay? Isto já dá algum trabalho, quer dizer, não dá muito trabalho, mas obriga a pensar um bocado como é que se manipulam os índices. Ainda existe aqui um outro, que é a multiplicação de 2 matrizes. Okay? Mais uma vez, damos 2 matrizes, elas têm que ser compatíveis, por isso o M e o N, o número de linhas, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, como sabem, e por conseguinte, se nós dermos se dermos estas 2 matrizes, ou seja, esta tem 2 linhas, 3 colunas, esta tem 3 colunas, 4 linhas, vamos obter uma matriz de 2 linhas e 4 colunas, e a resposta será esta. Se fizerem as contas, vão ver que é isso que deve dar. Ok. Bom, já vimos que quando começamos a falar em matrizes, transpor matrizes, multiplicar matrizes, isto começa a ser um bocado complicado. Nós podemos definir todas as funções, por exemplo, o determinante, nem vou tentar, mas existe uma forma mais simples de quem está interessado em fazer manipulações algébricas com alguma frequência, deve usar esta biblioteca NumPy, ok? Que pode ser importada normalmente com a abreviatura NP e, por conseguinte, permite fazer essas instruções todas. Okay? Por exemplo, se nós importarmos esta biblioteca com NP, podemos perguntar, criar uma matriz, ok? Esta matriz é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos transpô-la diretamente, ok? E a transposta vai ser aquilo que nós estamos à espera. Ou podemos fazer, ou seja, com 2 matrizes, eu posso, com esta nova matriz, eu posso multiplicar a matriz M anterior com a matriz N que acabei de definir, e eu tenho a tal matriz que eu vos mostrei há bocado, mas isto numa única instrução, sem ter que andar a fazer uma função para calcular essas matrizes. Ok, finalmente, em termos de execução repetida, muitas vezes nós não sabemos quantas vezes é que vamos repetir o conjunto de instruções. Okay? E, por conseguinte, nesse caso, o for não serve, porque o for pressupõe que eu saiba a partida quantas vezes é que vou fazer a iteração. No caso de não saber, tenho que criar uma instrução ligeiramente diferente, que é a instrução while, em que, como o nome indica, um conjunto de instruções é executado enquanto uma condição se verificar. Por isso, a sintaxe é simples. Enquanto esta condição se verificar, executa-se este conjunto de instruções. Obviamente, é preciso ter esta começa a ser uma instrução perigosa, ok? Porquê? Porque se nós nos enganarmos na definição do bloco, se a condição se for verificada e se as instruções nunca a tornarem falsa, este conjunto de instruções é executado para sempre. Ok? E isto quer dizer que vamos ter que interromper o sistema, vamos ter que interromper a programação, porque o programa propriamente dito nunca vai acabar, ok? Já vamos ver no Spider, isto são erros que acontecem frequentemente, o que é que fazemos numa situação destas, ok? Mas se a condição não se verificar logo à cabeça, esta instrução não chega a ser executada. Aqui há alguns exemplos. Ok, por isso isto era o que eu estava a dizer. Imagina que eu dou A igual a 2 e disser que enquanto o A for menor que 3, vou somar 0 ao A. Ou seja, o A nunca muda. O A era 2, ao fim do primeiro ciclo continua a ser 2, continua a verificar a condição, continua a executar e isto nunca mais para. Se vocês executarem isto, vão ver que o sistema não para e nessa altura vocês têm que ir aqui a um quadradinho da consola para interromper a execução, ok? E nessa altura aparece qualquer coisa deste género. Aparece uma mensagem a dizer que interromperam, o keyboard, qualquer coisa. Ok? Por isso ficam já alerta que o erro mais clássico na programação é de criar um loop infinito. Quando se cria um loop infinito, enfim, não temos que desligar o computador todo, basta interromper a execução com este botão, digamos, da consola. Exemplos em que o while seja útil.
Por exemplo, saber se existe um elemento numa lista. Bom, podemos fazer o elemento, perguntar se existe um elemento numa lista, podemos fazer um for e ir a todos os elementos da lista. Mas também, se a lista tiver 1 milhão de elementos e se o elemento estiver logo na segunda posição, é um bocado ridículo estarmos a procurar ou estarmos a comparar 1 milhão de elementos quando a resposta está logo ali. E, por conseguinte, este é um exemplo clássico em que a computação pode parar logo que o elemento seja descoberto. Okay? Isso faz-se de uma maneira simples. Se eu quiser esta função, descobrir o elemento X na lista L, temos que, enfim, definir o que é que estamos a fazer, por isso esta é a descrição. A função retorna o índice do elemento X, se pertencer à lista, se não, retorna o valor -1, que será, digamos, o código para o elemento não existir. Não é propriamente que está na posição -1, mas é neste caso, corresponde a não existir esse elemento. Bom, neste caso, o que é que nós temos que fazer? Temos que começar no índice 0 e vamos compará-lo. Se o valor estiver no índice 0, muito bem. Se não, vamos para o índice 1. Por isso, basta fazer esta condição. Enquanto o índice, aliás, o que nos interessa é saber se o elemento na posição I é igual ao X. Por isso, enquanto não for, se o LI for diferente do X, o que eu tenho que fazer é acrescentar e ir para o índice seguinte. Ou seja, começo no índice 0, se o X não for igual ao L0, eu acrescento o I, por isso o I passa a ser 1, e vou procurar no L1, se não vou procurar no L2, no L3, no L4, etc. Se chegar ao fim e não o descobrir, eu tenho que parar. Okay? Como é que eu paro com isto? Bom, aqui tem aquele cuidado que eu vos disse há bocado, que é, se o elemento não existir na lista, o que vai acontecer é que uma lista com 4 elementos, ele vai procurar no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, da altura já não há mais elementos. E se eu não tiver cuidado, o que vai acontecer é que esta instrução vai abortar. Ou seja, não existe o elemento L40. Okay? E por isso eu tenho que anteceder sempre esta comparação com garantir que este I que eu vou aceder está dentro do comprimento da lista. Okay? O índice tem que estar dentro de um dos índices permitidos pela lista. E devo fazer isto antes de comparar. Okay? Por isso, em resumo, como é que eu verifico se o elemento está na lista ou não? Começo com o índice 0. Enquanto o índice for um índice aceitável e o elemento não for o elemento que está nesse índice da lista, então vou procurar no índice seguinte. Bom, das duas, uma. Agora para o fim. Isto vai acabar e agora das duas, uma. Ou acabou porque o I é maior que o comprimento, e nesse caso quer dizer que se o I for maior que o comprimento, o maior é igual, quer dizer que eu não o descobri e devo retornar -1. Caso contrário, eu devo retornar o I que descobri. Okay? Podem confirmar que basicamente é isto que faz esta função. Esta função faz exatamente o que pretendemos, que é retornar o índice do elemento de X se ele pertencer à lista. Pode ser programado de outra maneira, mas este é um exemplo possível. Na realidade, usando a noção do return, nós podemos fazer isto de uma forma mais eficiente, ou pelo menos mais, não sei se será mais intuitiva, mas com a noção de que interrompemos um ciclo. Essa interrupção de um ciclo, podemos na prática fazer um for, desde que consigamos interromper o ciclo for. Existem instruções para interromper o ciclo for, como é a instrução do break, mas dentro de uma função, o mais simples é usar a função do return para sair logo imediatamente. Por isso, a definição alternativa será qualquer coisa deste género. Para cada elemento do ciclo, para cada índice do vetor, se o elemento é igual ao x, aí a única coisa que temos que dizer é que vamos embora. Okay? Vamos retornar este valor. Se nós chegarmos ao fim do ciclo e nunca descobrimos esta condição, então retornamos o -1. Okay? Por isso, basicamente, este raciocínio aqui é um pouco diferente do outro. Este vamos assumir que vamos fazer tudo, mas logo que descobrimos que não vale a pena, retornamos a solução. O outro vamos assumir que não sabemos quantas vezes vamos fazer, vamos testar com cuidado e quando descobrimos a condição, acabamos. Okay? São duas alternativas, não vou dizer qual é que é melhor, cada um fará como
achar mais conveniente, em alguns casos, umas são mais interessantes que outras. Bom, para terminar esta primeira parte do curso, vou só enunciar 2 ou 3 exercícios. Primeiro, uma função, porque para vocês executarem, uma função que retornar o número de itens de uma lista que são necessários para obter um certo peso. Okay? Ou seja, uma lista de objetos, ok? Eu quero saber quantos objetos é que eu tenho a começar pelo primeiro, que são necessários para obter um determinado peso. Por exemplo, quais são os itens da lista L que atingem um determinado peso, ok? Por isso, se o L for estes valores, e se as funções forem chamadas com o peso 80, ele deve retornar o par 3, ou seja, são os 3 primeiros, e que pesam 82. 3 e 2, ok? Os 3 primeiros itens da lista, eles estão, vamos partir do princípio que eles estão por ordem decrescente de tamanho, e por conseguinte eu vou começando pelo primeiro, que é o mais pesado, depois o segundo, o terceiro, e eventualmente já não são precisos mais, escolher até ao fim, porque ao fim de 3 itens já tenho 82 acumulado, que é mais do que 80. Ok? E por isso ele retorna, neste caso não retorna um número, retorna um par, ou um tuplo, que é o primeiro elemento do tuplo, é o número de elementos que são necessários, o segundo elemento do tuplo é o peso desses 3 elementos que foram escolhidos. Se eu der um valor exagerado, okay? Neste caso, o que a função retorna é 0, porque não há elementos que cheguem, ok? E retorna o peso total de todos os elementos que lá estão. Enfim, isto é uma convenção, o ser 0. Outro exercício possível. Imagina que vocês têm esta função que retorna a soma da série 1, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, etc. Okay? E querem saber o valor desta série com uma determinada precisão. Okay? Ou seja, quando o primeiro elemento desprezado for menos que um determinado, menos que um determinado valor P. Okay? Por isso o que nós queremos é a soma dos inversos dos quadrados, dos números naturais, a soma deles todos, até uma determinada precisão. Okay? E por isso, fazer uma coisa semelhante, okay, com uma série alternada, 1 menos 1 meio mais 1 quarto, que dá, em princípio, o logaritmo de 2. Okay? Que é a harmónica alternada. São 2 séries em que, obviamente, nós aqui teremos que garantir que, neste caso, o primeiro elemento desprezado a partir do elemento que seja mais pequeno que este, nós eliminamos. No caso da série harmónica, isso garante-nos que não temos erro. No caso destas, não é bem assim, mas também não nos vamos preocupar com a parte matemática da coisa. Ok? Por isso ficamos deixa-me cá ver aqui como é que é. Vamos passar o... Ok? Por isso terminamos então aqui a primeira parte do curso, digamos, rápido sobre a introdução ao Python. Na próxima vídeo vamos fazer a segunda parte do curso e em separado depois apresento os ficheiros com as respostas aos exercícios que vão sendo enunciados. Ok? Até já.